dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Amém. Queridos, abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 15, e nós leremos dois versículos, o versículo 33 e o versículo 34. O texto sagrado, ele vai nos dizer da seguinte forma: chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus chamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Nós estamos diante de um texto que faz um eco importante com o Salmo 22. Mas a cena que se desenrola então diante dos nossos olhos neste momento é que estamos diante de 3 horas de trevas em plena luz do dia. 3 horas de silêncio. Não do povo, mas do céu. E então um grito, não um sussurro, não uma oração suave, mas um grito de partir os ossos. Deus meu, por que me desamparaste? Era como se o filho que sempre conheceu o pai, de repente, já não o visse mais. Meus irmãos, o problema não é a dor. O problema não é o medo. É a ausência daquele que sempre respondeu. Esse é o cenário, então, posto diante de nós, o cenário do Calvário. O Filho Eterno, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Inclusive agora aquele madeiro, o qual ele mesmo estava pregado, está então pendurado entre o céu e a terra, exposto à vergonha dos homens e de forma terrível ao silêncio do Pai. Meus irmãos, então, à luz disso, eu lhes pergunto: o que é que acontece quando o inocente é tratado como culpado? O que acontece quando o amado é lançado fora? O que acontece quando o Filho Eterno se vê órfão na cruz do tempo? Em primeiro lugar, então, o céu se fecha. Trevas descem. O texto diz: desde a hora sexta até a 9, houve trevas sobre a terra. Trevas. Como na criação, quando a terra era sem forma e era vazia. Como no Egito, quando as trevas precederam a libertação. Trevas, não por causa de nuvens, mas por causa do meu e do seu pecado. No nascimento de Cristo houve luz durante a noite, mas na sua morte houve trevas durante o dia. É como se o sol, fruto da graciosa mão de Deus que criou, se envergonhasse. É como se o céu tapasse os seus olhos. O Filho de Deus está sozinho. Quando o Cordeiro é abandonado, até a luz ela foge. Naquele momento, ele era feito pecado por nós. Quem é que causa eclipse ao meio-dia? Em segundo lugar, ouçamos o texto, o clamor daquele que foi desamparado. O texto diz: exclamou Jesus em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não está dizendo algo como: por que eu estou sofrendo? Ele também não verbaliza por que eu estou morrendo. Ele diz: por que me desamparaste? Então aqui está algo que é mais profundo do que a dor física. Há algo que é mais intenso do que o escárnio. Há algo que é mais amargo do que o vinagre. Não é apenas uma frase. É um abismo em forma de palavra. É o grito de alguém que nunca esteve separado do Pai, até agora. É o som do juízo eterno de um Deus Altíssimo caindo sobre o inocente. É o eco da maldição que era nossa, mas que agora foi cravado nele. Ele experimenta, meu querido irmão, o que Adão nunca imaginou. Ele bebe o cálice que era nosso, e ele bebe até a última gota. O filho é separado do pai, não em essência, mas em comunhão.
Não há uma ruptura na Trindade, mas o abandono do Filho enquanto meu e seu substituto. O Pai não deixa de amar o Filho, mas o Pai o trata como aquele que naquele momento então carrega o peso do pecado do mundo. Para que nós, eu e vocês, culpados, pudéssemos então ser amados como filhos. Condenação, meus queridos irmãos, é isso. É de um lado o vazio da comunhão, casada com o peso da ira de Deus. E ali, naquele abismo, onde apenas cabia o meu nome, o seu nome, Cristo entrou no nosso lugar. Amém. Mas em terceiro lugar, vejamos a substituição. O Deus abandonado por pecadores. O resultado então do abandono do Senhor, ele faz ecoar pelas sagradas escrituras verdades profundas, como fez-se pecado por nós. Carregou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui então, diante de nós está o escândalo da cruz. O Pai abandona o Filho para não abandonar a mim e a você. Mas também aqui temos diante de nós a ironia divina. O unigênito é tratado como inimigo, para que inimigos como eu e vocês fôssemos tratados como filhos. Meus irmãos, que amor é esse? O que era mais precioso ao Pai e o Filho é entregue por aqueles que não queriam. E agora nós, pela Escritura, que ouvimos então esse grito, será que temos enfim então a ciência do que custou a minha e a sua salvação? O texto nos conduz então à conclusão acerca do grito que nos salva. Jesus, ele não perde a confiança em Deus Pai. Ele ainda diz, Deus meu. Mas ele experimenta o silêncio dos céus para que você nunca mais pudesse experimentá-lo. E esse grito, ele ressoa até hoje, ele atravessa os séculos. É o grito que diz, a maldição foi sentida, a solidão foi abraçada, a redenção está selada, mas a sua dívida, ela foi paga. E agora, para você, o céu está aberto. A questão então que está diante de todos nós essa manhã é como nós responderemos ao grito feito na cruz por aquele que foi abandonado, mas recebido nos céus em glória, entronizado para sempre e sempre. E eu posso sugerir para nós algumas possíveis respostas. Primeiro, você pode seguir adiante como se não fosse com você. Você pode pensar consigo, eu não tenho nada a ver com isso. Essa geralmente é a resposta que o mundo dá. Ou você pode continuar passando diante da cruz e continuar vendo ela como se ela fosse apenas um enfeite litúrgico, algo sem sentido real. Essa geralmente é a resposta de quem vive uma espiritualidade esvaziada do Cristo. Ou então, meu irmão, constrangido pela graça, envolto no amor divino e renovado pelo Santo Espírito, com o coração quebrantado, você pode, essa manhã, reconhecer que este grito de abandono foi dado por você, ele tem endereço. Na cruz de Cristo ele não morre por pessoas sem rosto. Jesus não morre por uma massa informe, mas no coração e na mente de Jesus estavam nós, todos os eleitos do nosso Deus. Você e eu fomos o motivo de tanto sofrimento. E essa resposta, da mesma forma que Jesus fala um dia para Pedro, ela não nasce da carne e nem do esforço humano, mas do Pai, que abre os nossos olhos para ver o abandono do nosso Redentor. E eu quero fazer algumas aplicações desse texto à nossa vida. A quarta palavra da cruz, do grito do Deus abandonado por Deus, nos ensina algumas verdades maravilhosas, especialmente para você que sofre, que já sentiu, ou talvez ainda essa manhã sente o silêncio de Deus em meio às trevas da sua rotina. Em primeiro lugar, Jesus foi desamparado para que você e eu pudéssemos ser eternamente amparados por Deus. Amém. Segundo, Jesus enfrenta o mal sozinho, para que eu e você tivéssemos companhia eterna por toda a nossa jornada. Em terceiro lugar, Jesus, ele não desce da cruz, mesmo tendo poder para isso, para que eu e você fôssemos alçados a um céu de glória.
Por isso, meu querido irmão, Cristo sabe. Ele esteve lá. Saiba que, por maior que sejam as trevas em sua volta, você não estará sozinho, porque Ele já esteve lá por você. Você nunca estará desamparado se Cristo estiver em você e você em Cristo. Ele foi abandonado para que você seja eternamente aceito. Diante disso, o conselho que a palavra do Senhor nos dá é: não despreze esse sangue. Não ignore essa manhã este clamor. Hoje, mais uma vez, 2000 anos depois, o Deus homem que foi abandonado chama a mim e a você, não com uma voz de juízo, mas com uma voz de amor. Aquele que na cruz se viu sozinho, Ele está essa manhã diante de nós, para que diante dele caminhemos uma jornada de fé e de certeza de cuidado. Que o Senhor nos abençoe.